Fala galerinha, tudo bom? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre esqueleto apendicular superior. Fazendo uma retrospectiva do início até esse ponto, a gente começou a nossa viagem no universo anatomia e aí entramos ou adentramos a uma galáxia, a galáxia do aparelho locomotor. Depois vimos nessa galáxia 3 mundos: o mundo dos ossos, que é a osteologia, o mundo das articulações, que é a artrologia, e o mundo dos músculos, que é a miologia. Iniciamos nossa viagem pelo mundo dos ossos, e quando entramos nesse mundo, vimos 2 continentes gigantescos. O primeiro, esqueleto axial, e nele é composto por 2 países: a cabeça, com 2 territórios, crânio e face, e o tronco, também com 2 territórios, coluna vertebral e tórax anterior. Agora passamos para um outro continente, o continente do esqueleto apendicular. Ele é composto por esqueleto apendicular inferior e esqueleto apendicular superior, que é o tema da nossa apresentação de hoje. Essa apresentação, por sua vez, ela foi dividida em 2 partes. Primeiro eu vou falar da divisão do esqueleto apendicular, das características desse esqueleto e os ossos da cintura escapular. E depois eu falo dos ossos do braço, do antebraço e da mão. Vamos nessa? Então aí está o esqueleto apendicular, composto por esqueleto apendicular superior, que é a cintura escapular, braço, antebraço, punho e mão. E o esqueleto apendicular inferior, os ossos da pelve com exceção do sacro e os ossos dos membros inferiores. Os membros superiores, ou esqueleto apendicular superior, ele é composto por 4 segmentos. A gente tem o primeiro, que é a cintura escapular. Essa cintura escapular, por sua vez, é formada posteriormente pela escápula e anteriormente pela clavícula. Depois os ossos do braço, na verdade é um osso só, é o maior osso desse conjunto, que é o húmero. E depois o terceiro segmento, os ossos do antebraço, são 2 ossos por antebraço, 2 ossos longos também, que é a rádio lateralmente e a una medialmente. E por fim o 4º segmento, os ossos da mão, que são os ossos compostos pelos ossos carpais, metacarpais e as falanges. Então, bora começar pelo primeiro segmento, os ossos da cintura escapular ou do cíngulo escapular. Esses ossos são compostos anteriormente pela clavícula e posteriormente pela escápula. Essa, por sua vez, é um osso plano, triangular, bem delgado, fininho, de tal forma que se você colocar ele contra a luz, você consegue até enxergar o outro lado. E por ser um osso triangular, ele possui 3 ângulos e 3 margens, 3 lados, vamos dizer assim. O maior deles é esse aqui, ó, a margem medial ou margem vertebral. O menor deles é a margem superior, mas apesar de ser a menor, é a mais forte também. E a intermediária é a margem lateral. Essa margem lateral, por sua vez, quando vai de encontro à margem medial, ela forma um ângulo, o ângulo inferior da escápula, que é o ângulo mais móvel de todos. Já a margem medial, quando encontra a margem superior, aqui em cima forma um ângulo superior. E a margem superior, por fim, quando encontra a margem lateral, forma o ângulo lateral, que por sua vez é formado por uma pequena fossa, uma superfície articular chamada de cavidade glenoidal. Essa cavidade glenoidal, ela se articula com a cabeça humeral, formando a articulação glenohumeral, que a gente chama popularmente por ombro, mas vocês vão ver lá adiante que ombro ele é composto por 5 articulações, não só essa. Essa é a mais móvel delas, mas a gente vai falar sobre isso em artrologia. Continuando aqui na margem superior, a gente vai ver esse processo aqui, ó, esse prolongamento ósseo que adianta anteriormente em relação à escápula. É chamado de processo coracoide e serve de inserções para importantes músculos, por exemplo, o bíceps braquial e o coraco braquial, além de alguns ligamentos. Um pouco mais medial a esse processo e posteriormente também, a gente tem essa abertura pequenininha aqui. Essa abertura é chamada de incisura da escápula. É por onde passa um nervo subescapular que vai inervar um músculo de mesmo nome. Esse músculo está aqui na face anterior, ela fica nessa face anterior, chamada de face costal da escápula. Mais especificamente aqui, numa pequena depressão, chamada de fossa subescapular. Na verdade, esse osso tem 3 fossas.
uma anterior, que é essa fossa subescapular, que recolhe e acolhe, na verdade, o músculo subescapular, e duas outras faces posteriores, que é a face supraespinhal, que fica aqui em cima, desculpa, a fossa, né, supraespinhal, e a fossa infraespinhal, que fica na face posterior. Essas duas fossas recepcionam os músculos, respectivamente, de mesmo nome, o músculo supraespinhal em cima e o músculo infraespinhal embaixo. Essas duas fossas são separadas por uma estrutura que, de medial para lateral, vai aumentando o seu volume, a sua altura. É a espinha da escápula. Essa espinha chega a um certo ponto que ela começa a se abaular e forma uma estrutura bem abaulada chamada de acrômio. Esse acrômio ele se articula com a clavícula, formando a articulação acrômio-clavicular. Nessa vista lateral, eu consigo ver bem a fossa supraespinhal. Ela fica aqui, ó. E essa fossa, por onde passa um músculo supraespinhal, ela pode ser encolhida, essa luz pode ser diminuída, a depender do tipo de acrômio que o indivíduo tem. Nós temos 3 tipos de acrômio documentados. O reto, que é mais ou menos esse que está na figura, mas ele pode ser também curvo, um pouquinho mais curvo do que está aí, e até mesmo ganchoso, onde ele coloca uma protuberância aqui, nessa ponta dele aqui, ó. E essa protuberância começa a irritar o músculo, a furar o músculo, a impactar esse músculo, levando possivelmente à destruição, ao corte íntegro desse. É chamado de síndrome do impacto e é muito comum em pessoas que, por exemplo, elevam o ombro a mais do que 90 graus e sentem dor. É muito comum, inclusive, essa lesão, tá? Bom, saindo da parte posterior e entrando agora na parte anterior da cintura escapular, a gente vai ver a clavícula. E o nome clavícula traz uma ideia desse osso. Clavícula significa pequena chave. E o osso realmente parece uma chave. É um osso meio em S, assim. Um osso um pouco diferente dos outros. Que na sua vista superior, na sua face superior, é bastante liso, muito pouco acidentado. Ele é palpável, você consegue palpar isso, até sentir que o osso superiormente é bem liso. Destaca-se nesse osso apenas uma pequena protuberânciazinha, um tubérculo, que é mais visto até na face inferior, chamado de tubérculo conoide, onde se insere o ligamento do mesmo nome, ligamento conoide. E ele tem o corpo bem liso, né? A gente pode ver, limitado por uma extremidade acromial, um pouco mais abaulada, que se articula com o acrômio, e uma extremidade external, que vai se articular lá no manúbrio do externo. Essa extremidade é um pouquinho mais cônica, um pouquinho mais gordinha, mais cilíndrica. Na sua vista inferior, aí sim ele mostra vários acidentes. Destaca-se aqui o sulco subclávio, fica aqui, ó, nessa face aqui, nessa região. É onde se insere o músculo subclávio, um músculo bastante álgico à palpação. Já na parte external, a gente vai ver essa impressão aqui, ó. Essa impressão é a impressão do ligamento costoclavicular, que liga esse osso ao primeiro arco costal. É super importante também, porque delimita espaços muito apertadinhos, onde passam artérias e veias, por exemplo, a artéria subclávia, que está ali relacionado também a uma outra síndrome, a síndrome do desfiladeiro, quando isso aperta essas estruturas vasculonervosas. Saindo então da cintura escapular e adentrando agora efetivamente no membro superior, a gente vai ver logo o maior osso desse segmento, que é o húmero. O húmero, ele é um osso longo e por ser um osso longo, a gente tem que dividir ele em epífise proximal, que é essa área aqui da cabeça humeral, né? Epífise distal, que é essa parte do cotovelo, e corpo, ou diáfise do húmero. Na epífise proximal, de cara, a gente já vê logo uma cavidade semisférica, essa aqui. Tá vendo? Essa cavidade semisférica é a cabeça humeral. Logo abaixo dela, uma área mais constritiva, uma área mais fina, que é essa aqui, que a gente pode delimitar, inclusive, a cabeça humeral. Essa área é chamada de colo anatômico. E logo abaixo dela a gente vai ver 2 caroços, entre aspas, 2 calombos, como diz aqui na Bahia.
duas estruturas arredondadas. Essas estruturas arredondadas são os tubérculos, que medialmente a gente tem o tubérculo menor e lateralmente o tubérculo maior do úmero. Entre esses dois tubérculos, nessa face aqui, ó, nessa região, a gente tem um sulco. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês. Eu acho que na lupa fica melhor. Aqui, a gente tem um sulco entre esses dois tubérculos. Esse sulco é chamado de sulco intertubercular, também chamado de sulco bicipital, porque passa por ali a cabeça longa do bíceps. Lembram-se? Bíceps, dois vínteres musculares. Um vai para o coracoide e um passa por ali, para esse sulco bicipital e se insere na borda do glenoide. Mas a gente vai falar de músculos lá em miologia. Um pouquinho abaixo desses processos tuberculares, a gente vai ver uma linha tracejada, que é essa aqui, ó. É um pouquinho mais fina, logo abaixo da epífise proximal. É o colo cirúrgico. É uma área que é frequentemente fraturada. Na verdade, a área mais fraturada se tratando da epífise proximal. Lá do outro lado, na epífise distal, a gente vai ver estruturas super importantes. Primeiro, ela começa da diáfise para a epífise com essas duas cristas. Deixa eu botar para o laser point para a gente ver melhor. Aqui, ó, essa crista aqui, que é a crista supraepicondilar lateral, e essa crista do outro lado, que é a crista supraepicondilar medial. Essas cristas elas vão terminar em duas estruturas globulares também, que aqui está como epicôndilo medial ou epicôndilo interno, alguns autores colocam assim, e do outro lado o epicôndilo lateral ou epicôndilo externo. Essas duas estruturas globulares também servem de inserção muscular e é inflamada quando você abusa, por exemplo, de jogar tênis ou golfe. Você usa muito de digitação, você escreve com uma força muito grande na sua caneta. Ela acaba inflamando essas estruturas, chamado de epicondilite. É muito comum também em pessoas que escrevem em demasia e que usam muita força na caneta, porque os músculos que fazem essa função, elas têm, parte deles, inserções nesses epicôndilos. Entre esses dois epicôndilos, deixa eu colocar a lupa de novo para a gente ver, a gente vai ver duas fossas rasas. Ó. A mais medial, né, que é essa do lado de lá, é a fossa coronoidea, e a menorzinha, mais lateral, é a fossa do nervo radial. É a fossa radial, onde passa o nervo radial. Na verdade, o nervo radial ele vem circulando ou circundando esse osso e passa por ali. Esse nervo é super importante, porque ele vai inervar músculos e trazer a sensibilidade da parte lateral da mão. Essa é a parte lateral da mão, polegar e o indicador. Lembrando vocês que a gente estuda anatomicamente o corpo humano dessa forma. Né? A gente bota a parte do polegar para a lateral e a parte do medium para a medial. Esse é o estudo anatômico da nossa mão. Então aqui a face lateral, ou a borda lateral da mão, e aqui a borda medial. O nervo radial, ele se responsabiliza por essa face lateral da mão. Numa vista posterior, eu consigo inclusive ver, deixa eu botar a lupa de novo, aqui ó, o sulco do nervo radial. Ele vai contorcendo esse osso e aí circunda ele todo. O que fala que se tiver uma fratura na diáfise do úmero, ele pode, por sua vez, romper ou lesionar esse nervo, levando a complicações na mão. Mais embaixo, na epífise distal, a gente vê entre os epicôndilos, ó, deixa eu botar aqui a lupa de novo, entre os epicôndilos, a gente vai ver uma grande fossa, diferente da face anterior. A anterior são duas fossas rasas. Essa não, é uma única fossa um pouco mais funda. É a fossa olecraniana, onde vai se encaixar o olecrano do úmero. Da una, desculpa. Embaixo dessa fossa, na superfície articular, do lado da tróclea, olha só a tróclea aqui, que parece uma ampulheta deitada, tá vendo? A gente vai ver um sulco, é o sulco do nervo ulnar, que por sua vez vai inervar os músculos da face interna da mão, do dedo midinho e da metade do anular. Falar nessa parte articular, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui, olha, essa parte articular é formada pela tróclea, que é a ampulheta, deixa eu ver aqui, opa, aqui. Olha só, a ampulheta, que é a tróclea humeral, que do lado dela a gente tem uma estrutura mais arredondada, em forma de cabeça, chamada de capítulo do úmero. Essas são as superfícies articulares do úmero.
Saindo do húmero agora do braço e entrando no terceiro segmento, o segmento do antebraço. Lá são dois ossos irmãos, mas totalmente diferentes um do outro. Enquanto que a una começa mais robusto na parte do cotovelo e vai se afunilando para ficar bem fininha na parte carpal, o rádio, na mais lateral, ele começa no cotovelo bem fininho e vai se alargando, ficando mais robusto na parte carpal. Vamos dar uma olhada em cada um desses ossos. Olha a una. A una, ela tem lá em cima, é o principal osso da articulação do cotovelo, lá em cima ela tem um processo alongado que se adianta posteriormente, que é o olecrano. Nesse olecrano, na sua face interna, a gente vai ver a incisura troclear, que é a face articular do olecrano. E anteriormente a ela, também, ó, a gente tem aqui ó, o processo coronoide. Na verdade, esse processo coronoide ele vai se inserir na fossa coronoidea, lá anteriormente no húmero. Do lado dela, a gente tem a incisura radial, que está aqui, ó, bem no cantinho, onde, por sua vez, se articula a cabeça do rádio. E mais embaixo, a tuberosidade da una, que serve também como inserção de músculos importantes. Descendo um pouquinho, no corpo, na diáfise da una, a una também é um osso longo, a gente vai ver que tem uma margem na sua face lateral, chamada de margem interóssea. Está aqui definido, ó. Essa margem interóssea, que é uma cristazinha pequena, se insere a membrana interóssea, que conecta a una ao rádio. E lá, na epífise distal, eu tenho um processo um pouquinho afunilado, chamado de processo estiloide da una. Ele é bem fininho e fica lá na região carpal. Ele não tem uma articulação direta com os ossos carpais. A una não faz isso. Ela se responsabiliza mais pelas inserções do cotovelo. Já o rádio, por sua vez, aí sim, ele vai se responsabilizar mais pelas articulações carpais. Olha aí na vista posterior, fica bem claro como é o processo olecraniano, ou olecrano, tá vendo? Olha só. E a gente vê nessa vista posterior como se o processo coronoide fosse um pouquinho mais marginal, mais lateralizado. Mas se eu mudar um pouquinho essa vista, ó, a gente vai ver que esse corpo, esse osso, ele tem um aspecto de chave inglesa. E aí o processo coronoide aparece agora aqui, formando essa outra borda da chave. Ó. Tá vendo? E isso é perfeito para articular com a tróclea humeral e permite o movimento de flexo e extensão do cotovelo. Destaca-se ainda nessa imagem uma crista, a crista do músculo supinador. Está aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Esse músculo ele serve para fazer com que a gente vire o rádio em relação à una, ou a una em relação ao rádio, depende do ponto de vista. E isso faz com que esses ossos, em determinado momento, se cruzem, formando um X. Tamanha é a amplitude desse movimento. Já, por sua vez, o rádio, como eu falei anteriormente, ele começa mais fininho no cotovelo e vai se alargando até ficar bem robusto lá na região carpal. Lá em cima a gente tem aqui ó, uma estrutura bem arredondada. E é assim porque permite que a gente faça esse movimento de pronossupinação. É a cabeça do rádio. Um pouquinho mais embaixo da cabeça, a gente tem o colo do rádio. E embaixo do colo, a tuberosidade do rádio, também chamada de tuberosidade bicipital. É onde os dois ventres do músculo bíceps braquial vão se inserir, vão se agarrar nesse osso. É por isso que quando a gente tem uma fratura de antebraço, no começo do tratamento, se coloca uma tala gessada, que liga a palma da mão até a axila. Porque se esse músculo contrair, ele vai abrir a fratura. Tá vendo porque a gente usa esse tipo de tala? Descendo um pouquinho mais no corpo do rádio, aí a gente vai ver o forame nutrício e a margem interóssea, aquela mesma margem que a gente viu na una, só que aqui no rádio. Também vai conectar a membrana interóssea que liga esses dois corpos ósseos. Na sua epífise distal, também nós temos um processo estiloide, ó, tá vendo? Lá embaixo. É um pouquinho mais grosso do que o processo estiloide da una. Mas é super importante, porque esses dois processos servem na palpação como referência para saber se houve ou não fratura nessa região.
numa vista posterior, a gente olha além, lá na epífise distal, a gente vai olhar além desse processo estiloide, um outro tubérculo dorsal, que é uma protuberância meio piramidal que aparece na região dorsal do rádio. Também serve de inserções para músculos importantes. E nessa vista medial, a gente consegue definir bem as superfícies articulares, lá embaixo. Ó. Primeiro, a incisura ulnar, onde a ulna se articula com o rádio. E lá embaixo, duas incisuras carpais, a incisura do semilunar e a incisura do escafoide. São dois ossos de medial para lateral que ficam ali encaixados e que articulam-se com o rádio. Por falar nesses ossos carpais, aí estão eles. São 8 ossos divididos em 2 fileiras de 4. De lateral para medial, a gente tem na primeira fileira o escafoide, que é esse osso aqui, em vermelho. Ele recebe esse nome por ter uma aparência de barco. Bom, eu não concordo, mas é o que está na literatura. Ele não lembra um barco de jeito nenhum. Esse osso é um osso muito fraturado e, infelizmente, ele é forrado por cartilagem, o que dificulta a sua cicatrização. Muitas dessas fraturas culminam em necrose avascular, porque se o osso é forrado por cartilagem, os vasos sanguíneos não conseguem adentrar efetivamente nele. Do lado dele, e medialmente falando, a gente tem o semilunar, esse osso verde aqui, ó. Esse osso recebe esse nome porque também tem uma aparência de semilua. Não me pergunte por quê. Eu também acho que não tem essa aparência, mas foi assim nominado. Esse osso também se articula com o rádio, além dos ossos carpais da fila distal. Depois a gente tem 2 ossinhos pequenos. Aqui em lilás, o piramidal, esse sim tem uma aparência de pirâmide, né, triangular, e lilazinho o pisiforme, em aparência de ervilha. Esses 2 ossos eu concordo, realmente lembra essas 2 estruturas. O pisiforme, por sua vez, ele é palpável, você vai ver, é uma bolinha que fica aqui na região medial ou interna da mão. É fácil de palpar, tente aí na sua mão que você vai ver. Já na fileira distal, a gente tem 4 ossos também, de lateral para medial, assim descrito. Ó. O trapézio, aqui em vermelho, e o trapezoide em verde, recebe esse nome por ter 4 lados. O captato é o maior osso dessas fileiras, né? É o osso central e recebe esse nome porque é em formato de cabeça. E o amato, que é esse osso que fica na região mais interna da mão, se articula com dois metacarpos, ao contrário de todos os outros ossos, se articulam com apenas um metacarpo. E o amato ele recebe esse nome porque ele tem no seu corpo um gancho chamado de âmulo, e aí dá um nome a esse osso. Eu particularmente acho que esse osso é o que ama amato, por isso colocou assim como osso amato. Aqui estão todos esses ossos, agora sem cor, mas com as denominações, e eu chamo a atenção aqui para o que eu falei, ó, o âmulo do amato, ele está bem aqui, ó. Esse âmulo do amato é um gancho que se insere um ligamento que sai do osso pisiforme, é o ligamento piso-amato. E por baixo desse ligamento passa o nervo ulnar, esse nervo que eu falei lá atrás, no cotovelo. É um nervo super importante que vai ter responsabilidade de inervar essa região interna da mão e também é responsável por este movimento, ó, o movimento de oponência, que liga o polegar ao dedo mindinho. É um movimento que pouquíssimos animais fazem. Saindo dos ossos carpais e entrando nos ossos metacarpais, assim chamados, que metacarpo é além do carpo. Esses são 5 ossos longos que ligam a região carpal aos dedos da mão. São eles os ossos do polegar, metacarpo polegar, que é o primeiro metacarpo, o segundo é o do indicador, o terceiro, o dedo médio, aqui lilás, o quarto do anular, que é o dedo da aliança, né? E o quinto dedo é o mindinho, o pequenininho, que fica mais medial na mão. Esses ossos se articulam respectivamente com aqui o trapézio, é o polegar, o trapezoide, que é o dedo indicador, o captato, que é o dedo médio, tá? O anular vai se articular com o captato e com o amato, e o midinho com o amato.
e conectam a outros 5 ossos, que são as falanges. Na verdade, são 14 falanges ao total. Com exceção do polegar, todos os outros 4 dedos têm a falange proximal, aqui em vermelho, a falange média em verde e a falange distal em lilás. Já o polegar só tem 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Essas representam as partes dos nossos dedos, tá? Bem pequenininhos, mas que parecem uma diferença muito grande entre elas. E também é bastante fraturado. Vai ver onde você mete esse dedo seu, hein? Bom, galera, assim a gente finaliza a nossa apresentação de hoje. Eu quero lembrar a vocês alguns pontos importantes. Primeiro, a divisão do esqueleto apendicular, as características dos ossos da cintura escapular e do membro superior. E também a localização dos ossos carpais. Às vezes a gente se embola, são 2 fileiras de 4 ossos cada, de lateral para medial, lembrando, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. É a primeira fileira, a fileira mais proximal. A segunda, também de lateral para medial, a gente tem trapézio, trapezoide, capitato e amato. Aí também tem as nossas referências biográficas e um beijo no coração. Até a próxima.